Olá galera, meu nome é Vinícius Leão e está estreando aqui hoje pelo canal Cabeça Dinossauro Curiosidades. E no assunto curiosidades de hoje, a gente vai falar sobre a famosa lista 101, criada pelo canal de TV norte-americano History Channel e pela revista Mechanics, uma famosa revista norte-americana. Essa lista é muito curiosa. Ela fala de 101 inventos que mudaram a história da humanidade até hoje. Porém, nós aqui do Cabeça Dinossauro resolvemos mudar os 10 primeiros dessa lista no nosso ponto de vista. Então vale a pena assistir o vídeo. Vamos lá então. E em primeiro lugar da lista, segundo o History Channel e a revista americana Mechanics, fica o smartphone. Eu discordo. Na nossa opinião aqui do Cabeça Dinossauro, a invenção que mais ajudou a humanidade foi o computador. Então vamos colocar o computador no topo dessa lista. Ele fica em primeiro lugar. O inglês Alan Turing é considerado o pai da computação, tendo mostrado ao mundo sua invenção nos anos 30. Entretanto, a primeira máquina capaz de fazer cálculos teria sido inventada no século XIX, caso Charles Babbage tivesse tido condições de sustentabilizar o seu projeto. Essa tese é até hoje defendida pelos pesquisadores do Museu da Ciência de Londres. Porém, o primeiro computador eletromecânico foi construído pelo alemão Konrad Zuse em 1936. Esse engenheiro alemão construiu a partir de relés que executavam os cálculos e dados lidos em fitas perfuradas. O Xeon. Zuse tentou vender a oferta, isso engenhoca, para o governo alemão, que desprezou totalmente a oferta, já que não poderia auxiliar no esforço da guerra. Então os projetos de Zuse ficou totalmente parado durante a Segunda Guerra Mundial, dando então a oportunidade aos norte-americanos a criarem o primeiro computador eletromecânico. Então foi na Segunda Guerra Mundial que realmente nasceu o computador. A Marinha Americana, junto com a Universidade de Harvard, desenvolveu um computador chamado Harvard Mark I, com base no cálculo analítico de Babbage. O Mark I ocupava 120 metros quadrados aproximadamente. Então o computador ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Em segundo lugar, segundo o History Channel e a revista Mechanics, ficou o rádio. E o gênio por trás da invenção do rádio foi o italiano Guglielmo Marconi no ano de 1901, para quem não sabe. Ele contribuiu assim de uma forma tremenda para o avanço das telecomunicações. Em 24 de dezembro de 1906, a primeira rádio do mundo estava sendo criada em Massachusetts, nos Estados Unidos. O proprietário da rádio era um canadense, Reginald Fessenden. Este foi o segundo lugar da lista de 101 inventos que mudaram a história da humanidade. Em terceiro lugar vem a TV. Televisão. O que eu vou dizer sobre a televisão, cara? Com certeza a televisão foi fundamental para o avanço da telecomunicação no mundo. A criação da televisão foi algo extremadamente demorado, cara. Naquela época transmitir uma imagem era um sacrifício enorme mesmo. Somente por volta de 1923, o Sr. Vladimir Zworykin, um russo, ele criou uma espécie de um tubo iconoscópico. Foi a base da televisão. Essa televisão ainda era muito rudimentar, sabe? Ela parecia mais um rádio que mostrava umas imagens ali meio embaçadas, meio chiando. Somente em 1935 que a televisão surgiu assim pra valer mesmo, sabe? Mas só era possível assistir em 22 salas públicas na Alemanha. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial foi que a televisão realmente explodiu pelo mundo todo. Graças à queda dos preços e o aumento da renda geral, em 1954 foi criada a TV a cores. Em 1962 começaram a transmitir através de satélites de um continente para o outro. Eu vou deixar um link aqui sobre a história da TV brasileira. Tá legal. Em quarto lugar dessa lista vem a seringa hipodérmica. Cara, eu vou contra. Apesar de eu achar que a seringa hipodérmica realmente ajudou muito a humanidade, eu não colocaria ela em quarto lugar. Em quarto lugar eu trocaria essa seringa pela internet. Na verdade, a internet como a gente conhece hoje, ela não foi inventada. O que aconteceu foi que de um projeto base, bem pequeno, ela foi evoluindo e se tornando vários projetos independentes, que chegou até o ponto que a gente está hoje. O projeto base que eu me refiro foi um projeto criado pelas Nações Unidas, cujo nome era chamado
ARPANET. Em 1969, a Agência de Pesquisas e Projetos Avançados, esse projeto teve assim seu ápice durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Com essa rede promissora, conhecida como ARPANET até agora, a ideia era que todos os dados valiosos dos Estados Unidos, do governo americano, não ficasse simplesmente centralizada num ponto só, sabe? Então eles criaram esse ARPANET para poder espalhar de forma que os soviéticos não pudessem encontrar toda essa informação em apenas um local só. Se acaso, por exemplo, uma bomba explodisse ali, um atentado, alguma coisa, eles não iam perder toda aquela informação que eles tinham. Até esse ponto a gente pode dizer que a internet foi inventada e foi controlada assim pelo governo norte-americano. A internet e o protocolo TCP/IP, TCP/IP que foi criada pelos cientistas Vinton Cerf e Bob Crumb. Na sequência, essa ideia já foi incorporada nas grandes universidades, de forma que eles pudessem ali compartilhar esses documentos dentro de uma mesma rede. E só mais tarde o cientista britânico Tim Berners-Lee foi então aí que criaram o World Wide Web, WWW, a internet convencional que a gente conhece hoje. Então, em quinto lugar da lista eu colocaria a lâmpada, que foi inventada por Thomas Alva Edison. Ele era conhecido como feiticeiro de Menlo Park, estadunidense. Nasceu em 11 de fevereiro de 1847 em Milan, Ohio, e veio falecer em 18 de outubro de 1931 com 84 anos. Então a lâmpada pra mim foi uma invenção assim de mera importância para a humanidade. Você imagina um mundo no breu, no escuro, uma escuridão total. Oi? Alô? Tem alguém me vendo? Acho que não, né? Então a lâmpada fica com o quinto lugar. E em sexto lugar, na lista do History Channel e da revista Mechanics, ficaria o ar-condicionado. Eu tiro o ar-condicionado do sexto lugar também. Eu colocaria o telefone, que vem em sétimo lugar, eu colocaria ele em sexto lugar. Bom, o telefone foi um fato que gerou e gera até hoje muitas intrigas, assim, para saber quem realmente foi o inventor dele. Depois de muitas pesquisas feitas e muito furdunço sobre o assunto, em 2002 uma nota oficial das Nações Unidas foi declarado que o inventor desse brilhante método de comunicação foi o Antônio Meucci. O dia exato da invenção foi bem difícil de se dizer, de se colocar assim, foi no dia tal que inventou, porque durante os anos de 1850 e 1862, Meucci construiu mais de 25 protótipos de telefone. Então, já que esse cara foi reconhecido pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos, quem inventou o telefone foi Antônio Meucci. Pelo fato de Antônio Meucci ser muito pobre e não ter dinheiro para registrar a sua patente, assim, por volta de 1870, 1890, ele vendia telefones por uma média de $6 cada telefone. E em sétimo lugar da nossa lista, onde entraria o telefone, eu coloquei o laptop. O laptop foi inventado em 1981 por Adam Osborne, que comandava uma editora de livros, lançou o que se considera hoje o primeiro computador portátil da história, com o nome de Osborne Portable Computer. Pesava 12 quilos, tinha uma tela de 5 polegadas e custava em média de $1.795. E em oitavo lugar da lista feita pelo History Channel e a revista Mechanics, ficaria o fonógrafo. Mas eu vou dar uma mudadinha nisso aí. Como eu venho dizendo, a meu ponto de vista, em oitavo lugar eu coloco o GPS. Famoso GPS, Global Position System. Sistema de posicionamento global. É um sistema capaz de fornecer informações sobre a localização de pontos específicos por meio de satélites. O mesmo, por exemplo, pode dar coordenadas corretas sobre clima, tempo ou de uma pessoa em comum em um exato local do nosso planeta. Podemos dizer que a história do sistema começou em 1957, o ano em que a União Soviética, a antiga União Soviética, lançou o primeiro satélite artificial da história, fato que deu início aos estudos sobre o uso de satélites na localização de pontos sobre a superfície terrestre. Contudo, foram os americanos, de fato, que aprimoraram o sistema. A base dessa criação foi o projeto Navistar, desenvolvido em 1960 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
O sistema oferecia diversas informações sobre qualquer parte do planeta. O projeto Navistar se tornou totalmente operacional no ano de 1995. O GPS foi um verdadeiro sucesso, fato que fez os Estados Unidos disponibilizar as informações, antes somente de uso militar, para uso civil e gratuito. Então o GPS fica em 8º lugar no meu ponto de vista nessa lista. Então em 9º lugar dessa lista, segundo o History Channel e a revista Mechanics, entraria o despertador. Eu também tiro o despertador de 9º lugar dessa lista dos inventos mais importantes para a humanidade. Na minha opinião, o 9º invento mais importante para a humanidade foi o controle remoto. Ele foi inventado pelo pesquisador Robert Adler em 1955 precisamente. Ele trabalhava na empresa Zenith Radio Corporation. O termo mais utilizado para o controle remoto hoje em dia é para uma televisão. Porém, a gente pode utilizar o controle remoto em diversos meios, como aeromodelismo, ar-condicionado, automodelismo, nautimodelismo, portões elétricos e principalmente videogames. Os nerds são loucura com isso, né? Um controle remoto pode usar vários meios de comunicação, entre eles a irradiação de infravermelho, ondas de rádio, redes de energia elétrica e outros. Atualmente o controle remoto mais sofisticado que temos no mundo, ele é baseado em um software, uma vez que podemos controlar tudo que está à nossa volta, qualquer equipamento conectado à internet. Você já deve ter visto em algum filme por aí, quando o sujeito chega em casa e com um controle remoto ele acende as luzes, liga e desliga a calefação da sua casa, liga a música, TV, computador, liga e desliga a televisão, o que realmente ele quiser e que qualquer aparelho eletrônico em um ambiente, resumindo, pode ser ligado, desligado ou controlado por esse aparelhinho aqui, o controle remoto. Então o controle remoto fica em 9º lugar da nossa lista. Em 10º lugar da nossa lista vem a bicicleta. O melhor meio de locomoção inventado até hoje no meu ponto de vista. Ela é saudável para o ser humano, muito saudável mesmo. O ser humano tem que praticar um certo exercício físico para poder andar de bicicleta. E isso, no meu ponto de vista, é uma invenção formidável. Porque além de você se locomover mais rapidamente, ir até certo destino e voltar, ela te proporciona esse exercício saudável que faz tão bem para a saúde, né? Em documentos históricos guardados no Museu de Madrid, Espanha, mostram pequenos projetos feitos pelo inventor Leonardo da Vinci. Estes projetos elaborados no século XV não foram executados pelo mesmo. A mais antiga das bicicletas foi chamada no seu país de origem, a França, como cavalinho de pau. Este importante meio de transporte surgiu na cidade de Paris no ano de 1818. Esta primeira versão da bicicleta, assim chamada cavalinho de pau, não possuía pedais, provocava um cansaço muito grande a quem andava. No entanto, no ano de 1840, olha só, o ferreiro, conhecido como Kirkpatrick Macmillan, inventou um tipo de pedal colocado junto à roda traseira por meio de um manete. Esse sistema, semelhante àqueles carrinhos de pedais que a gente vê a criançada andando por aí, esse dispositivo deu à bicicleta mais rapidez e estabilidade. Em 1855, um outro ferreiro francês, especialista em carruagens, Pierre Michaux, inventou então o pedal moderno que é conhecido até hoje. Ele foi instalado num veículo de 2 rodas traseiras e uma dianteira e foi chamado de velocípede, e é considerado pelos historiadores a primeira bicicleta moderna. Apenas uma curiosidade, a primeira fábrica de bicicleta já criada no mundo foi no ano de 1875 e chamava-se Companhia Michaux. Foi a primeira fábrica a produzir bicicletas em série. E no ano de 1898 chegou a primeira bicicleta no Brasil, vindas da Europa. Então, assim, na 10ª posição, eu destaco a bicicleta. Então assim termina o nosso vídeo de curiosidades de hoje. Espero vocês no próximo vídeo aqui no Cabeça de